Meu nome é Ideal Alexis, eu tenho 33 anos. Meu nome é Uzi de Lille, tenho 35 anos. Eu cheguei em Brasil 1º de janeiro de 2014. Eu tenho 4 anos aqui no Brasil, eu cheguei maio, dia 5 de maio de 2013. Abandonei minha família para vir para cá. Saiu lá no Haiti, fui para lá na República Dominicana. Depois da República Dominicana, vem aqui lá no Panamá. Eu saí de Haiti, entrei na República Dominicana, peguei avião para Equador. Equador, peguei ônibus para entrar no Peru, saí de Peru, entrar pelo Tomadonar, saí pelo Tomadonar para entrar no Brasil, Acre. Na Acre eles dão ônibus também para nós. Daí deixamos lá em Florianópolis. Daí eles perguntam para nós, alguém que tem uma família perto dele, só dá o número da família que você tem daqui no Brasil e eles vão ligar para você e você vai para casa dele mesmo. Quando eu estava lá no Acre, tem uma empresa que foi buscar-nos lá no Acre até Caxias do Sul, Porto Alegre, Caxias do Sul. Depois de Caxias do Sul, eu fiz 3 meses lá trabalhando lá em frigorífico. Eu venho para Nova Elechine. Depois de Nova Elechine, eu venho para Tretilhas. Eu fiz 2 anos e meio lá em Tretilhas. Depois de Tretilhas, é perto aqui, eu venho morar aqui. O motivo porque a gente saiu de lá, falta de emprego, porque teve emprego antes, passou de 2010, bom, o país começou a entrar de crise, não tem como para a gente ficar, porque a gente tem família, a gente tem filhos, a gente tem que pagar escola, hospital, tudo, a gente sai no país para buscar uma vida fora. Em 2010, todo mundo já sabe, em 2000 passou um terremoto, passou ali em janeiro. 5 segundos morreu 250 mil pessoas. Tua casa cair, tem gente que fica 2, 3 dias embaixo de casa que não morre, chorando, não pode sair, morre embaixo, isso é tristeza. Tem casa que tem 5 ou 7 gente morre tudo no mesmo dia. Esse terremoto quando passar fica só 5 segundos. É uma coisa que fica marcada no coração de todos nós haitianos, porque lá quando o terremoto passa, eu estava na escola, o apartamento, a casa fica, mas não cai, se a casa cair, agora eu não estou aqui. Quando o terremoto passa, todo mundo, eu fico um mês fica na rua, dormir na rua, a gente não pode entrar dentro da casa, porque cada 1 minuto, 2 minutos, o terremoto passa, todo mundo fica, o coração fica sempre bate. É presidente de você falar com o presidente de nosso Haiti, se a Haiti faltar, ele pode ajudar Haiti faltar emprego, porque aqui tem muito emprego, se pode mandar haitiano entrar aqui buscar serviço. Por isso, nós saímos de Haiti, buscar serviço aqui. Quando eu estava no Haiti, eu tenho duas possibilidades para ir ao Chile ou vir para o Brasil. Eu fico mais gosto do Brasil, porque eu venho para o Brasil, porque eu gostei muito de futebol e carnaval também. Quando eu saí de Acre, eu entrei lá Mato Grosso de Cuiabá. Eu fiquei 2 anos e 6 meses em Mato Grosso. Quando terminando o serviço que eu estava fazendo lá Mato Grosso, já fica sem trabalho, eu ligo um amigo aqui e fala assim, se você pode trabalhar frigorífico, pode vir aqui. Eu trabalho como pedreiro lá Mato Grosso, porque tem crise econômica, não tem serviço. Eu entro aqui e começo a trabalhar aqui em Joaçaba. Só uma coisa eu vi aqui eu não gosto, porque aqui tem muita mulher haitiana que não está fazendo nada, porque a empresa fala não vai pegar mulher haitiana quando mulher haitiana começar a trabalhar, sair engravidar.
não sei porquê, não quer pegar mulher haitiana, é uma coisa que eu não gosto. Porque hoje em dia a gente não pode pedir comida, roupa. Não é isso que é importante para nós haitianos. É importante para nós haitianos é trabalho. Hoje em dia você pode me dar 1 quilo de arroz, mas não é todo dia você vai ter para me dar. Se você me der emprego, eu tenho condição para comprar 1 quilo de arroz, minha família vai comer. Todos nós vai ter uma família boa. Você só me dá emprego, você me ajuda uma família inteira. Não é só uma família inteira. As mulheres haitianas precisam ter uma comunicação com a mulher brasileira. Porque às vezes elas entram no emprego e elas não sabem nada. Mas as mulheres brasileiras ajudam a outra. O brasileiro ajuda o outro haitiano. Mas esse conviver é bom. Primeiras coisas, sobre de ela não sabe comunicar muito bem. Porque mas não é todas que não sabem comunicar. Às vezes você vê as pessoas, não, elas não sabem falar português e como a gente vai colocar ela nesse lugar. Mas às vezes tem um outro. Mas que falta para elas mesmo, para ajudar elas mesmo, sobre de emprego. Se dá emprego para elas, porque aonde ela quer encontrar uma oportunidade para fazer tudo é aqui. Exemplo, a gente entra aqui, a gente não sabe nada de português. Mas se você me dá a oportunidade para entrar no serviço, 2, 3 meses, vou saber de tudo. Porque a única coisa a gente pode fazer, aprender, bom, principalmente se a gente não sabe ler e escrever é outra coisa. Mas nós saber ler e escrever não vai ter nada difícil a gente fazer aqui no Brasil. 2, 3 meses, tá livre, porque a gente sabe escrever e ler. Lá no Haiti eu sou professor, faz 3 anos trabalho como professor lá no Haiti. Minha mãe é costureira, meu pai é costureiro também. Aprendi com eles, eu sou costureiro. Trabalho de quase pedreiro, mas não é ainda, né? Il pas difficile pour me dire maintenant que ça me travail parce que mon cas dit maintenant ça me travail là mais langue là pas permettre de travailler là-dedans. Que cause me travail dans tout ça me vient faire. É diferente daqui no Brasil, como que os parentes tratam os filhos daqui, é diferente de lá. Porque quando tinha, não é só para mim, é para todas as crianças pelo que eu vi, né? Quando tinha 10 ou 13 anos, daí eu posso fazer todas as coisas que eu quero. Tipo, para fumar, mas eu nunca fumei, né? Para fumar, mas a família não vai dizer nada. Hoje não fuma. Para ir no bairro, para tomar, tipo, as coisas que nós chamamos de cachaça. Para tomar cachaça, para tomar as coisas que tem álcool, eu posso fazer. Os parentes não vai dizer nada. A pobreza que vai ter depois. Aqui no Brasil, morar com um amigo, porque alugar uma casa é muito caro. E morar com 5 pessoas. Eu completo 5 pessoas. Precisa uma organização entre brasileiro e haitiano junto. A gente junta, quando acontece um problema, a gente apresenta. Porque é bem difícil para a gente ter o haitiano ali aqui no Brasil que tem um parente fixo ali. Tem algum problema, está no hospital. Precisa de alguém para ficar com eles, para ajudar, mas não tem. Porque o serviço deles não libera eles ficar com eles. No caso, assim fica difícil. Exemplo, hoje nós não temos um amigo nosso que apareceu hoje, mas está no hospital desde semana passada. Não tem ninguém para cuidar deles, só o médico, a gente ir lá visitar eles não deixam a gente entrar, porque o horário eles dão é 12:00 para 12:30 e não dá para nós também esse horário para ajudar, mas se tem organização, claro, vai juntar e a gente vai saber como vai acontecer, fazer essas coisas, parente dele, tudo vai ficar sabendo tudo direitinho. Deixei minha mulher, meu filho, deixei minha esposa com 5 filhas. Todos são filhas, não tem homem. Primeira tem 18, tem uma de 16, tem uma de 12, tem uma de 9, tem uma de 7. Maman, papa, on ti nièce moi avec 2 sœurs. Après ça, famille loin.
meus amigos, meus pais e minha irmã também. Lá no Haiti, minha mãe e meu filho também, tenho um filho de 11 anos. Saudade dele e minha mãe também. Depois tenho 6 irmãos. Minha mãe faz 6 irmãos. Tem 4 que lá no Chile. E só eu que lá no Brasil, que aqui no Brasil, tenho um que lá no Haiti. Aqui no Brasil, o que deixa muito feliz, aqui toda gente respeita a gente, fala bem com toda gente. Quando você trabalha com outro gente, se você não sabe o que vai fazer, outro passa muito tempo para ajudar você a fazer o que você quer fazer. Esse é o gosto. Eu nunca encontrei uma pessoa ruim no todo o tempo que eu já tenho aqui no Brasil. É isso mesmo que me deixou mais feliz, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Eu quero que nós tenhamos uma vida sem racista, só isso. O Brasil é um bel pays. Ça qui fait plus aimer le Brésil, c'est que je ne pas vivre dans le stress. Je vivre bien, pas de sauter, pas d'instabilité politique, même à Haïti. C'est ça mesmo, avec ça c'est tout. Porque a gente precisa ajuda, grande ajuda. Primeira ajuda a gente precisa respeito. Porque no lugar que tem respeito, vai ter tudo. Vai ter carinho, tudo vem atrás. Porque às vezes se a gente não tem respeito, a gente trabalha na empresa, em qualquer lugar, a gente passa no ônibus, no terminal, em qualquer lugar, se não tem respeito, a confusão sempre vai bem diferente. Mas a gente precisa de respeito. Eu nunca encontrei dificuldade, eu nunca encontrei problema com outro brasileiro. Em todos os lugares eu passo, eu tenho amigo, conhecimento em tudo. Em todas as empresas eu passo. Eu encontro uma coisa aqui no Brasil que dá tristeza. Porque Mato Grosso, quando eu entrar aqui, Mato Grosso, eu encontrar um homem que precisa de gente para trabalhar. Eu falar, e como você vai assinar a carteira? Ele fala, vacina cartela, R$834. Ele fala, quando passar a experiência, vai aumentar o salário. Eu falo, tá bem. Nós começamos a trabalhar com ele del dia. Quando tem um mês, ele fala, tem que trabalhar dia de noite. Nós começamos às 7 da manhã, sai 4 horas da tarde, 10 horas da noite, vem a buscar de nós, começa a trabalhar 10 horas da tarde, 4 da manhã de novo. Quando sai pagamento, sai 650, 700. Eu falo com ele, eu vou ficar 3 meses trabalhando assim, você tem que aumentar o salário. Ele fala, tá bem, eu vou aumentar. Quando passar 3 meses, não aumenta nada. Eu falo, você não vai aumentar? Ele fala, não foi eu que aumentei o salário, é o governo. Trabalhar, ficar 6 meses a trabalhar assim. Quanto ele vai pagar nós? Descontar 200 e pouco. E trabalhar dia de noite. Um dia eu falo, mesa, se você não quer aumentar salário, eu vou assinar um papel com você, eu vou ficar 1 mês, eu vou sair. Ele fala, tá bem, você não precisa assinar papel. Pode trabalhar, quando você vai sair, eu vou pagar tudo. Quando faltar 1 dia para completar 1 mês, ele fala, já aí vê, amanhã você não tem, pode ir embora. Não foi eu que mandar embora. Eu não vou pagar nada. Ele não paga nada. É só tristeza. Maior sonho, porque eu tenho 5 filhas, falar com ele todo dia, minha esposa. Eu aqui não tenho mulher. Eu saí de Haiti em 2014, até agora fica sem mulher. Eu preciso ter capacidade para entrar minha esposa com meu filho. Trazer, se não pode trazer, eu tenho que voltar. A maior sonho é de trazer meu filho lá, que lá no Haiti, aqui no Brasil, porque agora eu tenho um. Ele é primeiro meu filho. Eu quero trazer ele aqui. O maior sonho é trazer ele aqui e voltar lá para ver minha mãe também. Depois voltar aqui no Brasil. Eu quero, infelizmente, agora eu não falo muito bem português, porque trabalho aqui como professor, uma pessoa que fala bem, porque esse aluno
para explicar toda coisa que tem lá no matemática. Aqui é difícil, mas eu quero professor de matemática aqui no Brasil. Para mim ficar muito tempo aqui no Brasil, para mim continuar a estudar. E depois eu queria ser um professor da língua portuguesa, quando volto para lá no meu país. Bom, eu tenho 3 filhos. O primeiro tem 11 anos, o segundo tem 10 anos, o terceiro tem 4 anos. Mas eles ficam com minha mãe e com meu pai. Meu pai tem 70 anos, minha mãe tem 78 anos. Mas eles não têm condição para cuidar deles mais. Mas porque a gente não tem oportunidade para trazer eles, porque não tem condição, porque a gente manda dinheiro para eles todo mês. Dinheiro a gente ganha aqui no Brasil é só para manter eles, porque a gente paga a escola, hospital, tudo. Só para manter eles, a gente não tem condição para trazer eles, mas o sonho é nós para trazer eles aqui no Brasil, para a gente viver aqui no Brasil. Porque para trazer o 3 eu tenho que ter 18 mil reais. E bem antiga, o mês passado eu fui pesquisado 18 mil reais, porque o passagem cada mês sube e baixa, sube e baixa. Porque o documento dele está pronto, o passaporte, tudo está pronto, mas só condição a gente não tem, o dinheiro. Porque a gente quer também. Porque a gente tem 4 anos, a gente não vê eles. Eu tenho o último 3 anos e nem conheço ele ainda. Porque no dia eles nasceram, eu estava no viagem. Até agora eu não conheci ele.